isso acontece quando a gente está ocupando o lugar de professor, a gente entra muito em contato com colegas, isso cobra uma contrapartida de quem está do outro lado da experiência, de quem senta na poltrona e não no divã. Dizia Lacan que a pior de todas as violências que a gente pode cometer, ele falava isso no seminário 3, sobre as psicoses, a pior de todas as violências que a gente pode cometer com o paciente é entendê-lo rápido demais, compreendê-lo rápido demais. Diria de outra forma, suturar o tempo dessa dúvida, suturar o tempo dessa investigação, mas também suturar o tempo de uma vivência, de uma experiência de afeto. Quando Freud faz a opção por certos termos, uma opção por certos, digamos, artifícios clínicos, por certas formas de clinicar, ele está colocando sempre em perspectiva uma questão que é ineliminável, que é toda experiência psicanalítica é uma experiência viva. Ela é uma experiência na qual um afeto é colocado em jogo. Quando a gente fala, por exemplo, de transferência em relação ao analista, a gente está falando da possibilidade desse analista, enquanto lugar de suposto saber, acolher uma experiência afetiva que lhe é endereçada. Mas também tem um outro aspecto, que é psicoterápico, que é essa experiência afetiva, ela por si só, essa experiência de endereçamento afetivo ao analista, ela é por si só já causadora de certos efeitos. Ela é por si só já experiência analítica. Então tem algo da clínica psicanalítica que gira em torno do afeto e que isso é incontornável. Ninguém passa incólume por uma experiência analítica, nem sequer o analista. Mas a clínica possui um tempo. Não entender rápido demais um paciente, não fazer um diagnóstico muito rápido, não dar uma resposta muito rápida, não se oferecer enquanto saber ou caminho muito rapidamente para o paciente, implica também em em fazer uma operação na clínica que é de uma certa suspensão do tempo. Algo tem que maturar, algo tem que ser vivido, algo tem que cumprir o seu tempo. Vamos pensar, por exemplo, nessa citação que o Christian Dunker faz no Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, de que talvez a gente devesse falar menos de cura no sentido da eliminação dos sintomas, mas falar mais de cura no sentido, por exemplo, que a gente fala da cura do queijo. Por exemplo, um queijo, para se tornar um queijo curado, para efetivamente tornar-se um queijo, ele precisa passar por um processo transformativo. E esse processo transformativo tem como seu principal componente o tempo. Mas aí eu pergunto, uma das perguntas que eu quero levantar hoje, quando nós, muito rapidamente, entendemos um paciente e damos uma resposta, seja em termos de uma racionalidade diagnóstica que diga isso é você, ou eu compreendo assim o teu sofrimento. Ou então, quando, frente aos seus dilemas, nós encontramos saídas muito rapidamente, nós não estamos impedindo o tempo da cura. Nós não estamos impedindo o tempo da maturação de um afeto, o tempo de vivência ou experiência de um afeto. Bom, a posição que a gente vai tomar em relação aos afetos e em relação ao tempo, ela é concernente a um conjunto de relações que vão montar para a gente o que a gente poderia compreender como método, mas também o que a gente poderia compreender como ética e também o que a gente poderia compreender como o próprio tratamento e a posição concernente ou relativa à posição do analista. Então, quando a gente pergunta a um paciente ou analisando sobre a sua queixa, essa pergunta ela oferece muito mais do que a superfície da resposta parece apresentar de uma maneira mais rápida. Ela permite entrever, por exemplo, qual a história? De que história estamos falando? A história de um paciente, o sofrimento ele pode se tornar metáfora da história de um paciente? O sofrimento ele pode se antecipar
Um sintoma ele pode se antecipar e tornar-se, por exemplo, a história do paciente ou a história de um certo conjunto de experiências associadas. A gente pergunta, por exemplo, quando a gente pergunta o que te trouxe até aqui, dos laços sociais que esse paciente consegue estabelecer. Qual é a sua rede? Quem são os seus outros? Ou qual a influência do outro na constituição dessas suas formas de vida? A gente está perguntando também qual é o lugar desse outro nos seus processos de subjetivação. Porque, por mais do que a gente goste de imaginar que temos essência, que somos transparentes ou equiparados a nós mesmos, equivalentes com a imagem que a gente sustenta no espelho, a gente sabe que a gente é muito mais fragmentário, muito mais alienado do que gostaríamos de supor. Ou pelo menos é isso que Freud e Lacan nos ensinam. Não é incomum, frente a essa resposta do que te trouxe até aqui, que alguns pacientes montem uma narrativa singular de sofrimento. Essa narrativa singular de sofrimento, ela pode ser entrecortada por afetos. Ela pode ter a fala impedida por uma emoção. Ela pode ser, por exemplo, no melhor sentido freudiana, defendida, atuada por mecanismos de defesa. Ela pode ser negada, recalcada, denegada, foracluída, ou seja, ela pode ser não assimilada na própria história e ainda assim estar presente na fala. E ainda assim ser escutada nos lapsos, ainda assim ser escutada no sonho, ainda assim ser escutada no sintoma, ou seja, num para além da fala que a minha fala comunica. Narrativas essas singulares de sofrimento, elas costumam ser organizadas em torno de frases como, ou de orações como, eu sofro. Desde aquela vez eu não consegui elaborar. Tudo começou quando algo inesperado aconteceu. Eu sempre fui um tipo de pessoa que eu certa vez senti algo de diferente ou não consegui sentir algo de diferente. Ou, como diria Bernardo Bertolucci, de repente a rua invadiu a janela. Em contrapartida, se a gente pode pensar por um lado, casos que se organizam inicialmente por queixas que são narrativas singulares de sofrimento, por outro lado, a gente também tem um sem número de casos em que essas narrativas singulares de sofrimento estão cerceadas, estão limitadas, estão impedidas. Elas estão já subsumidas numa descrição de sintoma e já subsumidas a uma racionalidade diagnóstica. E essa racionalidade diagnóstica acaba por assumir o primeiro plano. Ou então demandar uma forma própria de reconhecimento na medida em que esse analista, psicólogo, psiquiatra poderia sancionar ali uma existência. Nesses casos, ao invés de contar desde que tal pessoa se foi, eu tenho um sentimento de mim no qual eu não me encontro, ou algo me aflige, ou algo me acossa de tal forma, esses pacientes costumam dizer, eu sou depressivo, eu sofro de ansiedade, sou bipolar, tenho um transtorno de personalidade, ou ainda, tenho diagnósticos, no plural, diagnósticos de transtornos X, Y, Z. E aí é uma experiência interessante que geralmente após essa fala cai sobre a clínica um silêncio brutal. Cai sobre a experiência afetiva um silenciamento brutal. E isso é algo que a gente tem que colocar em perspectiva. Em que medida um paciente que já passou por um processo diagnóstico e encontra no diagnóstico uma forma metafórica de dizer tudo, conseguiria, a partir disso, reencontrar-se numa narrativa singularizante. Vejam que esse é um desafio clínico importante do ponto de vista psi. A gente precisa sopesar duas atividades que são ordinárias
e obrigatórias para a experiência clínica. A primeira é: ninguém abre mão numa experiência clínica psi de racionalidade diagnóstica. Racionalidade diagnóstica é necessária. O que eu estou chamando de racionalidade diagnóstica? Estou chamando, por exemplo, teoria das causas, reconhecimento de sinais patognômicos, reconhecimento de sinais ou marcadores discursivos que indicam um certo reconhecimento, um certo agrupamento, um certo posicionamento. Vejam, por exemplo, que nas entrevistas preliminares em psicanálise de orientação lacaniana, essas entrevistas servem, entre outras coisas, por exemplo, para saber se esse é um caso clinicável ou não, se é da minha alçada técnica ou não, se o meu método se aplica a esse caso ou não, mas eles servem também, por exemplo, para fazer um diagnóstico diferencial entre casos de neurose e psicose. Porque se eu estou atuando com um caso de neurose ou se eu estou atuando com um caso de psicose, a minha posição muda. A estrutura e a estilística da minha intervenção tem que mudar. Lacan falava de interpretação nas neuroses, mas ele falava, por exemplo, de secretariado nas psicoses, ou seja, um outro tipo de posicionamento que reequaciona a relação entre eu e outro de uma maneira diferente do que a interpretação. Então, há um paciente que chega com um discurso de eu sou depressivo, que, convenhamos, é bem diferente de um discurso de eu tenho depressão. Quando eu falo de eu tenho depressão, eu penso isso como algo minimamente apenso, minimamente, digamos, acessório, mas não no sentido pejorativo do termo, no sentido de algo que se acrescenta, algo que se soma à experiência. Por outro lado, quando eu falo eu sou depressivo, eu estou fazendo um requisito ao vocabulário do ser. Eu estou fazendo um requisito a uma experiência de subjetivação, ou, minimamente, uma experiência de identificação. Quando a gente recebe um paciente que passa por esse tipo de racionalidade diagnóstica, e veja bem, ele não precisa ter tido um atendimento anterior para ter sido tocado por esse tipo de racionalidade. Hoje elas estão nas redes sociais, elas estão no Wikipedia. Se você digitar um conjunto de determinado tipo de sofrimento, vai aparecer modelos de diagnose relativos a CID-10, a DSM-5. Isso permite autodiagnóstico. Se você conversa com pessoas da área de saúde ou não, há uma oferta dessas racionalidades, elas fazem já parte da nossa cultura, elas fazem parte da circulação comum dos valores e dos discursos. Quando nós recebemos esses pacientes, nós temos um certo posicionamento político que é de retornar à construção de uma narrativa singularizante de sofrimento. Percebam, a gente tem que dar um passo atrás no sentido da inversão do caminho que se daria de outra forma. Quando o paciente vem com uma narrativa singularizante de sofrimento, eu penso uma racionalidade diagnóstica para que eu possa saber meu posicionamento. Quando eu tenho um paciente que chega com um diagnóstico e um discurso já fechado em termos de racionalidade diagnóstica, eu tenho que abrir o sentido contrário, que é retornar a uma queixa e uma narrativa singularizante de sofrimento. Frente a esses discursos, a gente tem que separar um conjunto desses pacientes em que o peso desses diagnósticos é hipernominativo. Ou seja, ele cai como uma espécie de chumbo na malha. Ele se torna uma identificação tão potente, que ele cala o paciente. Ele nos leva a um fechamento progressivo das possibilidades de associação. Nada mais a ser dito, nenhum afeto a ser vivido, nenhum fragmento da história a ser experimentado ou reexperimentado. É um paciente que diz: sou depressivo, vire-se com isso. Lide com isso. Reconheça-me aí e, a partir disso, eu não preciso falar da minha própria experiência. Se vocês forem pensar, essa é a mesma estrutura que Freud vai delegar à concepção de sintoma.
O sintoma na neurose, ele tem esse mesmo modelo de preservar conflitos entre aspectos éticos, estéticos e morais de um lado e o desejo inconsciente de outro, para que o paciente não tenha que defrontar-se, não tenha que falar, não tenha que ter esse tipo de experiência. Então, esse processo de metaforização excessiva tem se tornado sintoma da nossa contemporaneidade. Nesses casos, a demanda feita ao analista não costuma ser o de uma caminhada, trajetória, processo de investigação, análise. Quero saber onde isso começou, quero saber desde quando, quero tentar entender o que está acontecendo para além da minha consciência, para além da minha subjetividade, do meu laço com o outro, da minha história. Eu quero resgatar algo disso que se perdeu. São atendimentos que costumam girar em torno da demanda do eu sou e eu preciso que você ratifique a minha existência. Eu preciso de uma contraprova diagnóstica que me permita ser. Isso deixa ou oblitera, pelo menos, a questão do sofrimento próprio ou do próprio sofrimento em si. E aí vem uma questão interessante que talvez a gente deveria pensar. De todos os ensinamentos, de todas as proposições, de todas as hipóteses de Freud a Lacan, passando por diversos pós-freudianos, o ensinamento mais cruel e também mais cortante e, portanto, mais significativo dessas obras do campo psicanalítico se dá da seguinte forma: nada nos faz sofrer mais do que eu. Eu é uma estrutura de psicopatologia fundamental. A experiência de eu é uma experiência que, para Lacan, é uma experiência de divisão, para Lacan é uma experiência de descentramento, para Lacan é uma experiência de alienação, para Freud era o não ser senhor em sua própria morada e todos os efeitos que isso implica em termos de corte no nosso narcisismo. Bom, de cansaço de ser si mesmo, nós entendemos bem. Nossa cultura tem falado por todos os poros, por exemplo, nas queixas depressivas, nas narrativas de aproximação da morte, nas fantasias, por exemplo, de céu, de final, de paz, de boa resolução, nas queixas suicidas, no desencontro que temos com o nosso próprio corpo, em que a ansiedade e a angústia testemunham, no campo dos encontros faltosos, que costumeiramente chamamos de sexualidade, mas mais visivelmente num discurso extremamente comum da nossa contemporaneidade, que é: estou cansado de ser eu mesmo. Cansei. Alain Ehrenberg chamava isso la fatigue d'être soi, ou seja, um cansaço de ser si mesmo. Há uma dimensão da experiência do eu que implica numa vivência trágica de afetos. E isso é algo que a gente tem tentado contornar. Vejamos, por exemplo, quando a gente começa a organizar uma certa política dos afetos que é mutilatória. Por exemplo, um bom eu é aquele que não sente raiva. Então, mutile a raiva que lhe é própria. Um bom eu, ou um eu bom, ou um eu razoavelmente bem reconhecido, não sente medo. Então, mutile o seu medo, mutile uma parte significativa de você. Mutile as suas desconfianças, mutile a sua inveja, mutile todos os afetos que entrem em conflito com seus aspectos éticos, estéticos e morais. E dessas mutilações, como diria Freud, ou melhor, desculpa, como diria Lacan, tudo que é negado no simbólico retorna no real. Onde temos encontrado o ódio mutilado e impossível de ser vivido no eu? Num outro que me acossa. E vivemos períodos de
aniquilamento do outro, de endereçamento mortífero ao outro. Não adianta pensar se você está na bolha progressista ou se você está na bolha conservadora, que é só o outro lado que odeia ou que é só o outro lado que agride. Isso está disseminado como um novo modelo de laço social, no qual eu não preciso ser colocado em questão do ponto de vista dos meus afetos, porque isso é vivido de fora. É o outro, é ele, não sou eu. Por outro lado, e esse tem, digamos, seja o mote principal dessa fala, nós temos vivido um processo de medicalização dos afetos, ou pelo menos de medicalização excessiva dos afetos. E o que eu estou chamando aqui de medicalização? 3 pontos, basicamente 3 pontos. Primeiro, uma política de apropriação de questões sociais, discursivas, relativas ao campo da linguagem, psicológicas, políticas, econômicas ou de qualquer âmbito que o seja, como objeto da medicina, como objeto de um certo método de atendimento no campo médico. Nisso, psiquiatria, psicanálise, psicologia, todos inclusos. Todos inclusos. Isso não é uma crítica específica ao campo da medicina. Mas isso é uma crítica razoável no sentido de que, se estamos falando de métodos científicos, temos que levar em consideração que o que constitui um método é que ele se reserva a determinadas operações de intervenção, ele se reserva a determinadas formas de apropriação do objeto e de posição do problema, mas que ele também deve criar zonas de exclusão. Nenhum método pode se tornar saber absoluto. Todo método tem que ter suas limitações. Vejamos, por exemplo, o seguinte, vou dar alguns exemplos caricatos. Se eu disser que eu tenho um método eficiente de construção de edificações, isso pode ser aplicado aos teus problemas de visão? Se eu tenho um método correto de exercício físico que te leva a um certo resultado, isso pode ser aplicável à tua depressão? Opa, já não pareceu tão absurdo, porque me parece, de certo modo, costumeiro que a gente chegue a uma certa conclusão de que um corpo são leva a uma mente sadia, mas nisso há uma supressão dos limites do método. Isso há uma supressão de uma zona de exclusão extremamente importante. O método, inclusive, ele está diretamente implicado na formação do próprio problema ao qual ele visa resolver. Olhado por um certo método, trata-se de um certo problema. Olhado por outro método, tem que se tratar de outro. Senão a gente vai partir de um pressuposto muito perigoso, que é o do realismo ingênuo, de que os objetos existem independentemente das experiências de linguagem pelas quais a gente os efetivamente constitui. Olhado por essa lógica, por exemplo, questões como saúde, doença, normalidade, transtorno, estrutura, psicopatologia, etc., etc., tomam um viés extremamente perigoso. Ou elas são inseridas dentro de uma lógica de método no qual nós podemos pensar os seus limites, ou elas se tornam uma prática extremamente perigosa de biopoder, de exclusão. Por exemplo, quando a gente faz uma interface que é sinistra entre psicopatologia e ordem social. Vejam, por exemplo, como nos atentados, vejam, por exemplo, e a gente viveu recentemente o atentado de Suzano, vejam, por exemplo, nas tragédias como costumeiramente, é um trem que nunca atrasa, a gente começa a discussão a respeito de se a loucura não é perigo social e se, portanto, ela não deveria ser excluída, ordenada, organizada.
Vejo essa situação que está ocorrendo em Campo Grande, essa proposta nefasta de higienização do centro da cidade, de determinados locais da cidade, como se a moradia de rua ou determinadas formas de alienação oferecessem risco imediato, e que o risco imediato é o risco da dissolução dos laços sociais, da dissolução da sociedade, da dissolução da cultura, que é algo que a loucura costuma colocar em risco quando ela nos questiona em sua presença. Bom, aqui concerne, então, um problema político. Se a gente está falando de medicalização como um problema político, vamos pensá-lo, por exemplo, quais são, ou quais deveriam ser, na cultura brasileira, os limites dos olhares médicos, ou dos olhares clínicos. Porque eles estão na política, eles estão no Senado, eles estão nas câmaras, eles estão nas prefeituras, eles estão em diferentes pontos. Por outro lado, a gente deveria pensar também qual a estrutura dessas racionalidades diagnósticas, qual a estrutura dos diferentes modos de se pensar psicopatologia, de se pensar doença. Nesse sentido, a gente tem vivido uma espécie de momento crucial da discussão entre, pelo menos, 3 enfoques concorrentes. No primeiro enfoque, a gente poderia falar de ontologias positivas que vão pensar a psicopatologia como reflexo de um referente material, ou seja, algo de fato existe no cérebro, algo de fato existe enquanto maquinaria cerebral, enquanto psicofísica ou psicofarmacologia, ou seja, matéria em funcionamento, matéria que poderia ser observada, delimitada e, por consequência, os diagnósticos poderiam se dar por vias materiais. Isso é o pano de fundo de um projeto gigantesco chamado ReDoc, ou Research Document Criteria. A ideia é de que a gente poderá, muito em breve, operar diagnósticos de psicopatologias por imagens de funcionamento cerebral. Uma segunda proposição dessa política diagnóstica é pensar em consensos pragmáticos, que é, por exemplo, determinado grupo de pesquisadores define um problema-alvo e esse problema-alvo é, então, pesquisado em termos de incidência, de epidemiologia, de distribuições, etc., etc., para então ser definido como uma psicopatologia. Não porque se encontrou o seu fundamento material, mas porque isso é uma decisão. Porque isso é algo que concerne a um certo poder e um certo modelo de organização do laço social. Uma terceira posição seria uma posição mais própria da psicanálise, que seria a tentativa de construção de racionalidades em termos de estruturas, ou seja, pensar modelos, formas de funcionamento da relação entre sujeito e linguagem, entre sujeito e laço social, mas que as psicopatologias fossem pensadas como gramáticas individuais, ou seja, com possibilidades de escrita própria do próprio sofrimento. Bom, o segundo problema concernente à medicalização dos afetos é uma estratégia de intervenção prioritariamente medicamentosa. E aí é um corolário de problemas ligados a isso. Vejam bem, vou fazer uma ressalva, espero não ter que fazê-la muitas vezes. Não estou dizendo que medicações não sejam necessárias, não estou dizendo que intervenções medicamentosas sejam incoerentes ou qualquer outro tipo de crítica pobre em relação a isso. Eu estou tentando fazer uma crítica enriquecida, estou tentando fazer uma crítica que nos valha, que é, primeiro, um método clínico, no sentido lato sensu, no sentido histórico do termo, ele implicaria que a gente, primeiro, fizesse uma escuta clínica,
que essa escuta clínica não fosse rápida, não se compreendesse muito rápido, que fosse longa o suficiente, por exemplo, para compreender transformações do paciente e os efeitos do tempo sobre as narrativas de sofrimento. Depois disso, passaria a um processo de descrição. A partir da descrição, o agrupamento de dados por semelhança, oposição, etc. Para então se pensar uma teoria das causas, ou seja, como pensar esse sofrimento, o que pode ser causalidade dele, o que pode ser os seus movimentos subterrâneos de formação, para então fazer uma escolha de tratamento e um modelo de intervenção. Quando a gente está falando de medicalização excessiva dos afetos, nós temos uma inversão do método clínico. Nós decidimos a priori que determinados afetos não devem ser vividos, a gente define primeiro qual vai ser a intervenção, ela vai ser medicamentosa, no sentido do cerceamento daquilo que não se quer e está a mais, ou o implemento daquilo que se quer e está a menos, como se normalidade fosse uma medida de norma, ou seja, de meio, de harmonia, no qual a gente pudesse dormir tranquilo, no sentido de que aquilo que nos falta nos pode ser ressarcido e aquilo que temos em excesso nos pode ser extirpado. É uma espécie de normalopatia comum dos discursos prioritários de cultura. E nesse sentido, a discussão a respeito da causalidade é suprimida, tanto que permite consensos pragmáticos. Vejam, por exemplo, que diagnóstico estranho é esse presente no DSM, que é o de transtorno de personalidade estriônica. O que quer dizer um transtorno de personalidade estriônica? Que há algum tipo de desmesura na experiência do afeto que incomoda. A quem, quando, como, de que forma, em que medida, de repente, grandes artistas não teriam sido diagnosticados com transtorno de personalidade estriônica? Será que Freud era uma personalidade estriônica? Será que eu sou uma personalidade estriônica? Será que a gente está fazendo mais barulho do que deveria? Será que isso está incomodando o vizinho? Será que isso está levando em consideração, por exemplo, contextos sociais? Eu estou lembrando de uma memória anedótica, que eu morei 1 ano na França durante o meu doutorado, e certa vez estávamos eu, minha esposa, meu pai e minha mãe, que tinham resolvido nos fazer uma visita, e nós pegamos um TGV, um trem de grande velocidade, para fazer uma visita, uma viagem no sul da França. Nós estávamos felizes pelo reencontro, por ter visitado Côte d'Azur, por ter visitado Nice, Mônaco, indo para Marseille, achando isso tudo lindo, maravilhoso e felizes. De repente, uma pessoa sentada no banco de trás falou em francês com a gente o seguinte, vou falar em português, vocês poderiam se calar? Eu, assustado com isso, falei assim, por quê? Ela falou assim, a felicidade de você está me incomodando de um jeito. E aí a gente começou a fazer uma certa avaliação de que, de fato, o modelo de circulação dos afetos na Europa é muito diferente do modelo brasileiro. Não é à toa que os europeus costumam olhar para os brasileiros e dizerem, nossa, vocês são tão felizes. Entende? Porque, por exemplo, para nós é razoável que a gente transforme o trabalho em palco de vivência de determinadas experiências afetivas. E a gente se torna amigo, a gente ri no trabalho, algo que um francês nato talvez em alguns momentos não se permita, ou na maior parte do tempo não se permita. Vocês estão entendendo? Para eles nós somos histriônicos, para nós eles são obsessivos compulsivos. Entendem o que eu estou querendo colocar? Será que não existe, por exemplo, nesses modelos universalizantes, que é o contrário do que eu estou querendo propor como singularizante, mas nesses modelos universalizantes de diagnose, uma
universalização da psique americana? Será que não estamos fazendo etnopsiquiatria, etnopsicanálise, clínica? Bom, o terceiro ponto que eu estou chamando aqui de medicalização dos afetos, ou o terceiro argumento que eu trabalho para pensar essa questão da medicalização dos afetos, seria uma tática de subjetivação. Vejam, uma política de... Quero pegar o termo exato. Uma política de apropriação, uma estratégia de intervenção e agora uma tática de subjetivação. Para quem acompanha a leitura de Lacan, estou fazendo um intertexto com os elementos que ele destaca como fundantes da posição do analista, que é uma política, uma estratégia e uma tática. Ou seja, eu estou pensando pelo mesmo método, esse olhar. O que eu estou chamando aqui de tática de subjetivação? Em primeiro lugar, hiperinflação diagnóstica. Já ouviram falar, por exemplo, de pacientes que saem com 5, 6, 7 diagnósticos? Ao invés de pensar assim, olha, eu estou pensando esse caso como uma estrutura neurótica obsessiva, dizer você sofre de transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno fóbico, transtorno de personalidade histriônica, etc, etc. Ou seja, a que essa hiperinflação diagnóstica vem responder? A uma necessidade, a uma demanda de subjetivações. Há uma tática de proporcionar à nossa cultura uma espécie de mercado de subjetivações, mercado de subjetividades. Se você começar a fazer pesquisas em redes sociais, por exemplo, sobre depressão ou bipolaridade, você vai ser direcionado a formas específicas de consumo de objetos atrelados a essas formas de subjetivação. Faz sentido o que eu estou falando? Hoje em dia, olha que interessante, hoje em dia a gente pode falar de literatura bipolar. Eu não estou falando só de literatura especializada para o cuidado, tratamento, diagnose de transtornos bipolares. Estou falando de literatura bipolar. Arte que se define por identificação como fundamentalmente bipolar. Como narrativas de discurso organizadas em torno da bipolaridade. Isso tem um efeito que o Ian Hack, um epistemólogo extremamente interessante, que eu recomendo a leitura, chama de fenômenos interativos do diagnóstico. Quando você coloca um diagnóstico em cena, quando você coloca um diagnóstico em ação, ele interage com subjetividades. De uma maneira completamente diferente, por exemplo, do que quando eu resolvo nomear um átomo como átomo. O átomo está pouco se lixando para o nome que eu dou e se isso vai me fazer dividi-lo mais 1, 2, 4 ou 10 vezes. Um átomo, enquanto existência natural, não interage com a categoria pela qual eu o abordo. Mas em termos de psicopatologia, nós temos interações que são extremamente significativas, que mudam o curso da clínica, que mudam o curso dos laços sociais. Eu dou aula na Federal para o curso de psicologia. Eu costumo fazer uma frase, costumo repetir uma frase para os alunos aqui, espero que não me desmintam, que é: sintoma não é virtude. Porque eventualmente algum aluno diz assim: professor, porque eu sou histérico. Então tudo bem, pode até ser, mas isso não é uma virtude. Não torne isso a metáfora do seu ser e nem um modelo pelo qual nós vamos nos relacionar. Tem coisas para além disso. Esse exemplo ele parece bobo, mas ele coloca uma coisa em perspectiva, que é: as narrativas de sofrimento ofertadas, elas também são construtoras das narrativas de sofrimento que a gente encontra. Se uma cultura oferece prioritariamente determinadas formas de organização do sofrimento, essas formas se tornam prioritárias. Por quê? Porque a gente está partindo de um pressuposto freudiano de que somos
radicalmente desamparados, de que há algo de extremamente pesado na nossa experiência, que é faltante, que é desarticulada com o mundo, com a natureza, com o outro e com o próprio corpo, e que há necessidade de construir aspectos éticos, estéticos, morais, laços sociais, ou seja, formas de amarração da minha experiência pela via do discurso, para que eu possa ser e estar aqui nesse mundo agora de uma determinada forma. Freud dizia, escolha uma arte de vida, e mal-estar na civilização. Escolha uma arte de vida. Seja arte, escolha uma técnica de vida. Seja arte, seja poesia, seja toxicomania, seja a política, seja a tua profissão, seja o amor, mas escolha uma arte de vida, porque todos aqueles que não escolherem, a cultura tratará de escolher uma por eles. O nome disso, para Freud, era neurose. Então, nessa tática de subjetivação, que lida com uma hiperinflação de opções de subjetividade pela via diagnóstica, nós temos, por correlato, uma espécie de tamponamento desse mesmo desamparo radical. Vejam, por exemplo, como alguns pacientes vão dizer que sentiram-se aliviados com o diagnóstico. Ou seja, esse diagnóstico fixa uma experiência que antes era fluida, fixa uma experiência que antes era dissonante, que antes era, digamos, vaga, a partir de um processo metafórico. Mas lembremos, é assim justamente que Freud qualifica um sintoma. Já falei desse terceiro elemento, que seria a inserção dos diagnósticos em mercados de subjetivações e identificações. E isso tem um aspecto que me preocupa muito, que é essas identificações não têm promovido necessariamente o reconhecimento. A identificação, sim, o reconhecimento, não. Quando a gente vai falar de política de reconhecimento, a gente está falando de outra coisa. A gente não está falando, por exemplo, da soma dos iguais, mas, por exemplo, da capacidade de abarcar afetivamente, como uma experiência viva, isso que é radicalmente diferença. Isso que é radicalmente diferença no outro. E, ao mesmo tempo, essa política, essa tática de tamponamento, ela tem se aliado a um modelo de psicoterapia que eu tenho chamado, das minhas últimas publicações, de psicoterapias do desempenho. O que isso quer dizer? Na década de 60, 50, 60 e 70, preocupava muito a Lacan e aos lacanianos, ou seja, um certo modelo de apreensão da psicanálise, o que na época se chamava de psicologia do ego, ou de fortalecimento egóico. A ideia, por exemplo, de que o paciente vem por um determinado tipo de carência ou falta, por um determinado tipo de dificuldade, então seria necessário fortalecer seu eu para que ele possa fazer frente aos problemas do mundo. Freud, em certa medida, falava disso, por exemplo, na sua frase célebre do Vois war soll ich werden, lá onde isso estava, o eu deve advir. Uma forma de leitura disso é lá onde o inconsciente se dava, vamos fazer um eu forte. Não é a leitura que nós lacanianos fazemos, mas é uma leitura possível. Hoje em dia, a preocupação não é com o insucesso ou fracasso de psicologias do ego, mas de uma espécie de inclusão de duas vertentes, uma pragmática e a outra neoliberal, nesses modelos de psicoterapia, que transformam a figura do sucesso social num equivalente da normalidade, ou pelo menos num ideal a ser seguido. Vejam, por exemplo, como o DSM e CID trabalham muito com a ideia de que critério diagnóstico razoável para praticamente todos os transtornos há algum tipo de fracasso na família, nas relações familiares, nas relações de trabalho ou nas relações de amizade. Por outro lado,
Em que medida a gente vai pensar que uma clínica deveria ser a produção de bons gestores de si mesmo? Pessoas que conseguem organizar bem seu tempo, organizar bem seus afetos, organizar bem sua família, organizar bem seu trabalho, ter um pouco de sucesso em tudo isso e, portanto, ou por consequência, sentirem-se bem consigo mesmos. Isso, em certo sentido de política comum ou de política partidaresca que a gente tem vivido, parece de fato um ideal a ser seguido. A questão é que as clínicas estão repletas de pacientes que têm esse sucesso social, que têm esse sucesso no campo das amizades, que têm esse sucesso nas relações familiares, que têm um certo sucesso, por exemplo, na manutenção do corpo, que transformam esse corpo numa espécie de empresa a ser bem gerida e que estão sendo paulatinamente ou gradativamente atacados pela ansiedade. Tanto a ponto de estarmos vivendo hoje uma espécie de transição de prioridade ou de maior incidência dos casos de depressão para os casos de ansiedade. E a minha pergunta nesse sentido se encaminha da seguinte forma: será que está todo mundo disposto a pagar o preço da amputação afetiva de si? Ou, mesmo que você esteja, seu inconsciente não está, e a ansiedade é o preço que a nossa cultura vai cobrar por um ideal insustentável ou inabitável? Bom, nesse sentido eu quero, para finalizar, falar de 3 narrativas que têm se apresentado como predominantes na minha escuta clínica, 3 narrativas que têm incidido com uma maior frequência e que tem a ver com essa posição em relação aos afetos. Porque na mesma medida em que ela acopla um processo de identificação e de subjetivação, ela liga isso a uma experiência de narrativa de sofrimento. A primeira delas eu chamaria de um sujeito pleno de si e depressivo. Esse sujeito pleno de si, ele é um consumidor voraz do mercado de identificações. Ele é um consumidor voraz de objetos de consumo, mas objetos de consumo que se destinam para o amortecimento do desejo. Ou seja, o analisando que vem com o discurso de fiquei acossado porque eu precisava trocar de casa, 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 troquei de casa e isso me abateu de uma forma muito violenta. Eu precisava sair desse lugar, eu precisava trocar de emprego, eu precisava comprar a roupa nova, eu precisava ganhar o aumento de salário, eu precisava de alguma coisa. Mas quando isso ocorre, e ocorre com uma certa frequência, é vivido não como uma experiência de gozo, ou gozo no sentido comum da palavra, não estou falando no sentido lacaniano, como uma experiência de afeto ou de emoção benfazeja, mas como uma experiência de pequena morte, uma experiência de aproximação com a morte. Por exemplo, pacientes que vêm dizer, eu estou pronto para morrer, porque já comprei casa, já estou com os boletos pagos, família está financeiramente estável, etc, etc. São pacientes que vêm para dizer assim, sim, meu problema não é falta de sucesso, meu problema não é falta de algo. O problema é que eu não sei por quais vias o corpo tem me cobrado algo. Esse preço está alto demais. A segunda figura narrativa que eu vou destacar, e que tem aparecido com uma certa frequência, é o gestor eficiente de si e ansioso. É um consumidor de sucesso nas esferas prioritárias da ação social. É o sujeito bem colocado do ponto de vista da família, é um sujeito que colhe olhares de inveja e de reconhecimento no seu trabalho, é um sujeito que se dá por satisfeito com suas relações de amizade, é um sujeito que aparentemente não entra em conflito com sua própria história, não vem para te dizer, aos 10 anos eu sofri essa violência, nunca consegui articular bem, é um sujeito que, numa entrevista de emprego, lhe diria que o seu grande defeito é ser muito perfeccionista.
mas que diz, tem ataques de ansiedade, tem ataques de angústia, perco a respiração, meu coração palpita, sudorese, etc. E ele vem com esse discurso de narrativa medicalizada. Geralmente esse paciente ele encaminha, já que a gestão afetiva está aparentemente perfeita, por uma espécie de gestão do corpo. Então é um paciente que vai procurar especialistas de saúde em termos de alimentação, exercício físico, autoajuda, discursos de felicidade, psicologia positiva, coach, etc, etc. Ou seja, alguém que consegue organizar, pela via do sucesso, uma fantasia de corpo morto, uma fantasia de corpo não afetado, uma fantasia maquinal. O bom gestor de si é aquilo que uma dupla de sociólogos franceses extremamente interessante, super recomendo a leitura deles, embora tenha dado um branco agora com o nome, mas Dardot e Laval chamam de um neo-sujeito, um homem-empresa, um sujeito-empresa. Bom, a ansiedade é um imposto do sujeito-empresa. Não é à toa que, ultimamente, imposto é algo que ninguém quer pagar. Terceiro tipo clínico, esse é um tipo descrito pelo Christian Dunker, num artigo que eu super recomendo, que fala de novos tipos clínicos da contemporaneidade brasileira, que ele vai chamar de o paciente profissional. Vou abrir aspas para uma citação breve. Entregue a compulsões esteticamente orientadas, consumidor voraz de experiências singularizantes. Fecha aspas. É um paciente que circula pelo mercado de práticas psicoterápicas procurando a melhor, a mais eficiente, a de melhor custo-benefício. É um paciente que, por exemplo, não teria problema em procurar 4, 5, 6, 7, 8 psicoterapeutas antes de decidir, que quer uma lista de indicações, que procura currículo, que procura textos relativos, porque ele quer da experiência algo que o singularize. A sua narrativa comum de laço social, por exemplo, é uma estratégia de singularizações, por exemplo, em rede social. A foto que eu tirei, ninguém tirou, a comida que eu comi, ninguém comeu, o lugar onde eu estive, ninguém esteve. Tanto esse discurso tem feito um laço social tão potente que é comum hoje a gente encontrar uma espécie de figura correlata que é a da viagem como objetivo de vida. Se eu suporto a minha vida porque eu suporto o meu trabalho, porque eu suporto a minha experiência de corpo, porque no final do ano tudo isso vai me permitir ir para um lugar onde nunca fui, ou viver uma experiência que nunca vivi, etc, etc. Qual é a questão que pega pelo pé essas narrativas de sofrimento? Esse programa de vida é inabitável. Ninguém é singular o tempo inteiro. Ninguém é diferente o tempo inteiro. Ninguém consegue uma experiência singularizante o tempo inteiro. Então, o que a gente tem oferecido a essas narrativas de sofrimento? Não vai ser a lavagem cerebral. Aliás, achei excelente texto. Espero não cair em nenhum momento nesse modelo de amortecimento, porque o que a gente está querendo é justamente o contrário, oferecer ao paciente uma trajetória árdua, oferecer ao analisante uma trajetória que não é controlável, que possui o seu próprio tempo, que é um tempo de cura, que é um tempo de transformação, que é pensar a experiência clínica como um trajeto, um percurso altamente transformativo, uma clínica que coloca em perspectiva a escuta do sujeito, que não entra em contradição com o inconsciente, que promove ou visa promover formas pelas quais a experiência desses afetos mutilados pode fazer laço social,
pode encontrar a luz do dia, pode fazer cavilha nessa realidade, pode transformar essa nossa sociedade, pode transformar essa vida preta, branca e cinza que a gente tem vivido, pode trazer cor a essa luz do dia sombrio, desses tempos sombrios que nós temos vivido. E isso se dá pela escuta. Eu queria, nesse sentido, parafrasear a concepção lacaniana de sublimação, na qual ele diz que o objetivo da sublimação é elevar um objeto à dignidade da coisa, para dizer que uma análise visa elevar o sofrimento comum à dignidade da fala. E com tudo que isso possui de caráter transformativo. Mas é interessante pensar que vivemos tempos de desvalorização da palavra, de recusa dos lugares de fala, de mercado ou processos de hiperidentificação dos modos de identificação. E tudo isso é muito contraditório com a experiência psicanalítica. Tudo isso é muito propício ao amortecimento, tudo isso é muito propício à exclusão da vida afetiva. Mas gostaria de encerrar com uma frase de uma antiga professora minha chamada Elisabeth Roudinesco, e que serve de alento, que serve de farol para momentos de falta de luz, que é: a violência da calmaria, por vezes, é mais dura do que a travessia das marés. Muito obrigado, professor Thiago. A gente vai para perguntas. Antes que alguns levantem e vão embora, eu tenho um recado muito legal para vocês. No dia 13 de abril, o Arvorecer vai fazer um evento em parceria com mais 2 produtores, chamado Campão Cultural. É um movimento que a gente está começando agora, vai ser periódico. E são vários shows, são várias performances de dança, de teatro, declamação de poesia, exposições de pintura, fotografia, desenho, vão ter palestras, vão ter mini cursos, vai ter aula de yoga, aula de defesa pessoal, vai ter palestra sobre feminismo para mulheres, vai ter um monte de coisa. Acompanhem lá na página do Arvorecer, tem o link do evento, e também na página Campão Cultural, só escrever Campão Cultural no Facebook que vocês vão achar, dia 13 de abril, beleza? Eu vou só instalar esse microfone aqui. Em alguns minutos a gente começa. Ou quem se sentir à vontade para vir e fazer uso deles. Fernanda Young, uma escritora brasileira, autora de 16 livros, autora de séries televisivas como Os Normais, uma pessoa de 47 anos, de sucesso, que desde os 16 faz uso da análise, psicanálise, de acompanhamento psicanalítico, talvez para aliviar a sua dor. Ela chegou à conclusão de que viver é sofrer. E eu te pergunto, depois de ouvir a sua exposição, e falar das diversas causas, coisas que as pessoas sentem, né? Eu te pergunto, viver é sofrer? Eu diria ao contrário, que evitar o sofrimento é mortífero. Não sei se equivale a dizer que viver é sofrer, mas eliminar da dimensão da vida as experiências de sofrimento é algo extremamente mortífero. Veja, por exemplo, como é razoavelmente comum que, analisando ou pacientes, como vocês preferirem a nomeação, cheguem à clínica porque não conseguiram, por exemplo, viver um luto. Vejam como isso é algo bastante significativo. Você, quando vive uma experiência de luto, isso a gente pensa desde 1917, no Luto e Melancolia, um texto importantíssimo, um texto da psicologia freudiana. Quando algo morre,
quando algum objeto de amor morre, algo em você também morre. O enlutado sabe que perdeu o objeto, mas ele não sabe muito bem o que em si ele perdeu. E isso é um processo longo. Quando você perde um relacionamento, quando você perde uma pessoa amada, quando você perde uma ideia que organizava a sua vida, a pátria, um sonho, tudo isso exige uma elaboração do que agora em você é morte. Expulsar essa experiência de morte é também assumir uma experiência de morte, tornar-se igualmente morte. Então, nesse caso, eu diria, sofrimento é uma característica inalienável das experiências de vida. Por outro lado,